Então, queridas, uma alegria estar aqui com vocês. Muito bom dia a todas. Nós vamos hoje a trabalhar o filme Frozen. Antes disso, como aqui tem gente nova que está pela primeira vez, eu quero dar uma palavrinha sobre a escola, né? A escola é um grupo aberto, qualquer pessoa pode participar. Nós trabalhamos por módulos, nós já trabalhamos muitos módulos, as deusas escuras, os contos, eh, a estrutura simbólica, os sonhos, as mandalas, as formas de violência contra a mulher, enfim. Os módulos têm 3 encontros e depois desses 3 encontros, nós fazemos sempre um módulo gratuito e aberto, né? E nós temos uma vez por ano, porque a escola funciona online, porque agora tem gente de outras partes do Brasil, nós temos uma vez por ano um encontro presencial. Era disso que a Cris Bonetti estava falando, porque no fim de semana que vem nós temos o nosso encontro presencial. E nos encontros presenciais nós costumamos ter um tema, né? Vamos a trabalhar o caminho da mulher moderna e vamos a trabalhar o arquétipo da lua. Então, mais ou menos para dar uma notícia para vocês de que trata a escola. As nossas aulas abertas estão todas no YouTube. Vocês podem acessar todas elas. E nossos temas, os contos de fadas, a estrutura simbólica, a mitologia, enfim, as doulas da maturidade, estão todas gravadas e podem ser adquiridas com Janaína. Janaína tem uma listinha com tudo que nós temos trabalhado até agora, e então tem gente que adquire um tema, algum tema que se interessa, enfim, e adquire os 3 módulos, tá bem? Então, queridas, dito isto, nós há um tempo que estamos trabalhando a narrativa fílmica. Então, nós temos trabalhado Encanto, Moana, que mais? Moana, Valente, né? Os Caminhos da Floresta, como narrativas fílmicas que se reestruturam a partir de um conto. Eu não quero me estender na questão do símbolo, porque nós temos falado muito aqui na escola sobre o símbolo. Mas há uma coisa que eu acho que é interessante, que é a função estruturante, organizadora e ordenadora do elemento simbólico. Então, o símbolo nos organiza, nos estrutura, nos ordena, né? Ele faz parte da possibilidade da construção da nossa subjetividade, do nosso mundo interno. E então, estes dias, como a gente ia tratar a questão simbólica na narrativa fílmica, eu dei uma passada no livro do Hulham, do Jung Hulham, o filósofo e ensaísta coreano, que se chama o desaparecimento dos rituais. Porque ao mesmo tempo que nós nos afastamos do símbolo, nós nos afastamos dos rituais. Então, a nossa civilização tecnológica, narcísica, desloca o símbolo. A questão é que a tecnologia não substitui o símbolo. A tecnologia não substitui o símbolo, pelo tanto, nos tornamos uma civilização fragmentada, narcísica e violenta, né? Com um tecido social muito esgarçado, muito fragmentado, né? Mas eu separei aqui uma coisa que achei interessante do livro dele, e que é o símbolo na Grécia, né? O sentido que o símbolo tinha na Grécia, né? Então, a palavra símbolo vem de símbolo. Originalmente significava um sinal de reconhecimento.
Uma senha entre pessoas hospitaleiras. Eu quero lembrar a vocês que a hospitalidade na Grécia era uma questão civilizatória. Tinha a ver com a cultura, com a justiça e com a paz, né? Hospitalidade, em grego, se escreve filoxenia, com X, filoxenia. Tá? Filos, que vem do amor, né? A um irmão, a um parceiro, a um companheiro, né? E xenia, que vem do estrangeiro, do estranho, né? Então, a capacidade de acolher aquilo que não é igual a mim. E aí, vejam bem, originalmente na Grécia, símbolo significava um sinal de reconhecimento. Um dos convidados quebrava uma tábua de argila. A metade ficava com o anfitrião e a outra metade ficava com o convidado, o que estava chegando, né? Simbolizava um sinal de reconhecimento. Quando eu mostrava a tábua de argila, eu me reconhecia com o outro. E acho isso fundamental, porque o símbolo possibilita o reconhecimento. Nós reconhecemos alguma coisa que está no nosso interior. O símbolo dá sentido a uma estrutura recôndita da qual nós não sabemos falar. E o símbolo também estrutura os rituais. E nós somos uma civilização que perde os rituais, né? Perde os símbolos e perde os rituais. Os rituais, pela repetição, nos estruturam e nos dão segurança coletiva, né? Eles são práticas simbólicas que dão estabilidade para o cotidiano. Quando nós substituímos o símbolo pela técnica e, pelo tanto, desculpem, eu estou assim, eu não tenho passado bem, mas desculpe. Então, quando nós substituímos o símbolo pela técnica, nós substituímos também o ritual e perdemos a estabilidade. E vejam uma frase do livro, né? O desaparecimento dos rituais. Eu separei uma frase. Nos rituais, as coisas não são consumidas, elas são usadas. Pelo tanto, elas envelhecem. Mas nós vivemos sobre uma pressão constante para produzir e consumir. Quando consumimos, as coisas nos usam. Não somos nós que usamos as coisas nos usam. Pelo tanto, elas nos desgastam. Desaparece o simbólico e desaparecem os rituais. Assim, vamos produzindo uma atomização progressiva da sociedade. Temos uma percepção em série, e não é à toa que as séries estão tão na moda para nós, né? Temos uma produção em série, mas a percepção serial é extensa, enquanto a percepção simbólica é de intensidade. Sem ressonância, a pessoa é repelida e isolada. Somos uma sociedade narcísica. Curtidas, amigos, seguidores não são campos de ressonância. Eles apenas amplificam o nosso narcisismo. A digitalização enfraquece o vínculo comunitário. Desta forma, a comunidade digital é uma comunidade desincorporada e sem vínculo. Então, eu queria trazer esse tema, porque é um tema que a gente vem trabalhando sucessivamente na escola, né?
o deslocamento do simbólico, a falta de sentido do simbólico. Então, quando nós trabalhamos o modo dos contos, nós trabalhamos muito o mito, o conto. O conto fala a nosso inconsciente. O conto fala uma linguagem analógica, não é a linguagem da lógica cartesiana, né? E o conto aparece e nos traz algumas necessidades básicas dos seres humanos, né? Joãozinho e Maria tinham fome e o pai deles não podia alimentá-los. Então, Joãozinho e Maria saem pelo bosque. E o conto, como nos fala de necessidades básicas humanas, ele nos fala de um lugar na floresta, de um rei que não tem nome, de um castelo que está na montanha. Então, o símbolo, a estrutura simbólica, nos dá a possibilidade do reencontro da significação de alguma coisa que até então não tem significação para mim. O símbolo é diferente do signo, é? O signo é aquilo que eu encontro na estrada e que diz, vire à direita. Isso é um signo. O símbolo, ele possibilita muitas, infinitas interpretações. No livro que nós também já trabalhamos aqui, vocês lembram? A alma precisa de tempo. A Verbena Katz nos diz, a alma precisa de tempo. Será necessário desapressar, abrir mão da velocidade supérflua e dar atenção ao ritmo da alma. O ritmo da alma se expressa em sonhos, na imaginação, nos contos, nos desenhos, nas imagens básicas, primordiais. E então a verbena vai falar: o homem moderno tem um monstro dentro de si. Precisamos de tempo para aquilo que nos alegra. Porque quando nos alegramos, vemos não a falta, sino a plenitude. É mais fácil a ressonância com o nosso mundo interno. E o exterior se torna mais próximo. Então, quando eu me aproximo do símbolo, eu estou dando significação a alguma coisa que faz sentido para a minha história ou para a minha subjetividade. Então, a gente tem trabalhado a narrativa fílmica e vocês podem falar comigo, mas a narrativa fílmica não é exatamente um conto, né? Aquilo que nós pensamos, não, num conto nós deixamos que as pessoas imaginem, né? Nós falamos a princesa que morava no castelo. Bom, e aí nós temos que imaginar quem morava no castelo. A bruxa da floresta. Bom, no filme, nós temos todo um roteiro já estruturado de antemão, né? Então, no filme, nós temos a música, nós temos as cores, nós temos a forma das coisas, né? Então, o filme nos dá pouca possibilidade de elaboração simbólica. Quando nós trabalhamos a narrativa fílmica, o que nós estamos tentando é exatamente de reverter isso e de que o filme nos fale simbolicamente, tá? De descobrir, né? De, digamos, garimpar a estrutura simbólica que há atrás de toda essa parafernália de música, de, enfim, o filme tem um acontecer, né? Tem episódios, e tem enredos, e tem maneiras, né? O conto também tem um enredo, mas o conto me dá muita mais possibilidade, ou a mitologia, de elaboração. Pensem bem, nós já vivemos uma grande transformação, porque os contos eram transmitidos oralmente. Quando eles passam para a escrita,
nós já falamos disso, nós temos um grande processo de transformação, né? Os Andersen, os irmãos Grimm, né? O próprio Perrault, né? As Preciosas, que falam dos contos de fadas, né? Então, nós já temos uma grande transformação. E quando nós passamos para a estrutura fílmica, nós temos outra rearticulação. Tanto que há muita discussão, né? De que nós perdemos o sentido, nós perdemos a mensagem do conto, enfim. Vocês lembram, e nós falamos, que esse processo se chama bolderizar, né? Bolderizar é a grande transformação que os contos vêm recebendo, né? Então, a heroína é moderna, já não procura o príncipe, a bruxa já não é tão malvada, e por aí vamos. Isso se chama bolderizar, né? É o processo de transformação que a narrativa dos contos vai viver, vai sofrendo. Bom, a gente vem trabalhando essa narrativa fílmica porque ela nos interessa. Ela, muitas vezes, se baseia em contos. Frozen, por exemplo, está basado em conto de Anderson, A Rainha das Neves, né? Ela se baseia em contos, mas faz toda uma releitura e faz toda uma ressignificação. O que a gente vai tentar, como a gente vem fazendo, é pegar o filme e tentar que o símbolo fale e que o símbolo se expresse. Alguma questão, alguma pergunta? Podemos ir para o conto, porque qualquer coisa vocês anotam e no final nós sempre temos, eu quero dar um ou dois avisos no final, não saiam antes, e aí nós sempre temos um tempinho para discussão e para conversa. Toma água, Maria. Passando? Oi. Toma água. Um pouquinho de água. Vamos lá, Janaína, podemos ir passando? Então, vejam uma coisa. Nós vamos a trabalhar Frozen 2, porque em Frozen 2 há uma grande transformação das personagens, né? Então, elas vão enfrentar o medo, a morte e, sobretudo, vão enfrentar a sua história. E vão descobrir que a história não era como elas pensavam, né? As irmãs vão descobrir que a história não era como elas pensavam. E então nós vamos a ter que ressignificar várias coisas, né? Qual que é o meu lugar no mundo? Para onde eu me dirijo, né? Então, vamos lá, Janaína. Então, o filme vai começar mostrando alguns acontecimentos do passado, para dar resposta e ressignificar os momentos do presente. Janaína, você tem ele no PowerPoint? Porque a imagem fica mais grande, né? Eu tenho Então, ele, ela. ele tá. Para mim apareceu abrindo como se fosse no PowerPoint, mas apareceu assim. Deixa eu tirar, porque tá escrito até os PowerPoint. Deixa eu tirar e ver. Peraí. Estou achando que a imagem está um pouco pequena. Janaína, acho que tem que colocar em tela cheia o PowerPoint, lá embaixo. Ah, deixa eu tentar de novo. É só apertar o F5 que dá certo. Lá embaixo, tá vendo? Tem 4 simbolozinhos lá embaixo. Aí é o último, esse. Isso, a televisãozinha. Isso. Muito bem, obrigado, Cleo. Nada. Obrigada. Gente que sabe das coisas é outra história, né? Então, o filme começa mostrando alguns acontecimentos do passado para dar resposta e ressignificar os momentos do presente. E isso vai ser uma revelação importante, porque as irmãs vão descobrir que a história não era bem como elas entenderam, ou como foi contada para elas, né? E também o pai das irmãs e a mãe, né, vão a digamos, as meninas vão entender um pouco a história do pai e da mãe, né?
e o porquê da morte dos pais, né? Vamos lá, Janaína. Elsa e Ana, quando crianças, escutam do pai, o rei Agnar, e da mãe, a rainha Iduna, a história do povo Taldra, uma tribo que vivia em profunda conexão com a natureza. Este é um filme interessante porque toda essa história da natureza, dos 4 elementos, do que a natureza fala, a natureza tem que ser escutada, etc., né? É alguma coisa constante no filme. E ele nos traz constantemente esse simbolismo, né? Quando eu escuto a natureza se revela, né? Já visto tudo que nós estamos vivendo, né? Sem comentários, né? Então, o filme nos traz constantemente essa ideia. E o que acontece com o povo Taldra? Que era um povo conectado com os sinais da natureza. Né? Vamos lá, Janaína. Os Nortaldras moravam na Floresta Encantada, em harmonia com os habitantes de Arandel. Arandel é onde as meninas moram, né? Onde existe o reinado do rei Agnar, que agora vai ser Elsa a rainha. Mas uma represa foi construída e a convivência pacífica chega ao fim. Na luta, o rei Runar, avô de Elsa e Anna, será morto. Então, a história é essa, digamos, a história oficial, a história que as irmãs sabem. Uma represa foi construída, houve uma luta, né, entre os dois povos, o avô das meninas é morto e alguma coisa fica paralisada, alguma coisa fica congelada no tempo. Né? Vamos lá. Uma cena onírica e confusa de luta e morte está na memória do jovem Agnar. Agnar é o pai das irmãs, né? Que vai se tornar o soberano de Arandel. Então, há uma cena de luta, o jovem Agnar vai para a floresta, os dois povos eram amigos naquele tom, ela adormece e quando ela acorda, há uma cena de luta. Há uma cena de luta e ele é salvo, ele não sabe por quê. Né? E ele vai se tornar o rei, porque o pai dele, o avô das meninas, vai ser morto. Então, veja, é uma paisagem um pouco onírica, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas coisas pouco claras, muitas coisas pouco definidas, tá? Onde a gente vai perdendo o sentido, nós estamos resgatando uma história que foi contada, né? Uma história que foi contada por alguém que já não está, que é o pai das irmãs, né? E a mãe das irmãs que também está. Então, nós estamos tentando reconstruir o sentido do símbolo da minha história, né? E isso não é tão simples para todos nós. É um pouco onírico, né? É um pouco confuso, é um pouco assim, a lua, né? O arcano 18, a leitura da lua. Né? A lua nos confunde. A lua é uma grande nuvem, pode ser. Né? Vamos lá, Janaína. Esta narrativa será fundamental para articular e entender todo o movimento dos personagens. Desculpe. Marisa, quer que eu vá lendo? Sim, Janaína. Vou lendo para você.
Essa narrativa será fundamental para articular e entender todo o movimento dos personagens da história, as escolhas e as determinações dos caminhos de cada um. Pois é. Então, a partir daqui, o que vai acontecer é que cada um vai encontrar os limites e o sentido da sua história pessoal, não? Cada um vai ter que refazer e reconstruir essa história. Então, essa paisagem um pouco confusa, um pouco onírica, vai ir se revelando, vai ir se descortinando a partir de situações que as irmãs vão ir vivendo. Pode ir, Janaína. Então, Desculpa. sim, Janaína. Em Frozen 2, os protagonistas vivem transformações e vão amadurecendo e reconsiderando algumas decisões. Elsa não é mais refém dos seus poderes e Anna vai procurar suas respostas e seu lugar no mundo. Então, eu acho que digamos, um grande mérito deste Frozen 2 é o entendimento como os personagens, a partir de outros símbolos que eles desconheciam, vão a ir construindo outras subjetividades e vão a tomar decisões. Vocês vão a ver que depois, no final do filme, elas tomam decisões bastante drásticas, né? Bastante definitivas, né? Então, não só elas vão ir amadurecendo, as irmãs, como o Boneco de Neve, como Christophe, cada um dos personagens vai encontrar respostas para aquilo que está procurando, né? Mas não são respostas fáceis, são respostas que eu vou ter que traduzir e trazer para mim. E por isso eu acho que a questão do símbolo nos interessa tanto, né? Nós vamos a ter que entender o símbolo e o que ele fala para mim, porque o símbolo não fala o mesmo para todos nós. O símbolo ele vai ser reinterpretado de acordo com a minha história, né? O que acontecia quando nós falamos de mitologia? Lembra? Quando nós falamos do oráculo. Bom, o oráculo tinha que ser interpretado. E o oráculo era interpretado não pelas pitonisas, não por quem estava lá no lugar do oráculo. Era interpretado por quem perguntava, né? Porque quem perguntava tinha uma resposta que não era nítida, que não era ao pé da letra. Então, quem perguntava ia ter que entender, tanto que os gregos, em alguns momentos, falam. Na Ilíada, na Odisseia, eu estou interpretando um símbolo e falo, mas eu não entendi o que o oráculo falou, né? Há momentos em que se fala isso, né? Então, o oráculo tem sentido para cada um, o símbolo tem sentido para cada um de nós de uma forma diferente. Vamos lá, Janaína. Olaf, o boneco de neve, se pergunta pela passagem do tempo e vai adquirir consciência sobre os dilemas e desafios da vida. Isso é muito interessante também, porque uma das coisas que vai acontecer, além dos 4 elementos e da natureza que estão constantemente acompanhando o filme, outra das coisas que vai acontecer é o tempo, o sentido do tempo, porque como nós estamos falando de uma história que as irmãs escutaram quando era criança, dos pais que já não estão, de como refazer essa trama, de como fazer essa estrutura, né? O tempo vai ser alguma coisa que vai percorrer o filme constantemente, né? Então, eles vão ter imagens de que foi o que aconteceu, eles vão ter momentos
de como, mas eu estou, me dirijo para a morte. O lá, em algum momento, começa a se derreter, né? Agora, vocês imaginam um boneco de neve se derretendo, né? É uma experiência de muito impacto, né? De morte, de limite, de despersonalização, né? Então, eu acho que o filme tem esse mérito, né? De tratar dessa questão como pano de fundo. Né? Vamos lá, Janaína. Sim, Janaína. O desastrado Christoph percebe que vai ter que ser assertivo e concreto para tornar possível seu casamento com a Ana, e até a Rena Svin, Sim. atenta, acompanha essas transformações. Então, cada um dos personagens tem seu dilema, cada um dos personagens tem seu enfrentamento, não é? Christoph é um desastrado, né? É um desorganizado, né? Mas ele ama a Ana e então, enfim, algum movimento vai ter que ser feito para que esse vínculo seja possível, né? Vamos lá. Tudo parece muito bem em Arendelle, sob o comando de Elsa, que vai encontrando seu equilíbrio interno. Mas ela começa a escutar uma voz vinda da floresta que a chama insistentemente. Então, uma coisa que sempre que nos dá a sensação no filme, né? Porque Elsa consegue, digamos, dominar seus poderes, né? Mas Elsa sempre nos dá a sensação de que está num lugar um pouco fronteiriço, né? Entre a consciência e o simbólico, entre a consciência e o inconsciente. Ela escuta vozes, ela, né? Entre o fazer e o medo, né? Ana não tem poderes, né? Ana não tem poderes. E vocês vão ver que lá na frente é a Ana que faz o que tem que ser feito, resolve a situação, né? E nesse sentido nos lembra o filme Encanto. Lembram quando falamos de Encanto? Quem resolve o problema da casinha que se está quebrando, da família? É Maribel. Maribel foi a única que não tinha um dom, né? E isso nos faz entender que, muito bem, todos têm dons, são fantásticos, mas a vida, né? A estrutura do real nos exige procedimentos bastante específicos e bastante concretos. E o dom não nos salva. O dom não nos salva. Como não vai salvar a Elsa, vocês vão ver um pouco mais na frente, né? Vamos lá, Janaína. A preocupação de uma irmã com a outra é constante durante todo o filme. Elsa não quer expor Ana, que não tem poderes e aparentemente não teria como se defender. Pois é, olhem a ilusão disso, né? Elsa não quer expor a Ana, porque a Ana não tem poderes, né? E Elsa acha que ela, com os poderes, pode se defender e pode defender a outra, né? Não é bem assim. Isso é um pouco que o filme nos traz, né? Não é bem assim. A Ana vai saber se defender, não só vai saber se defender, vai resolver a situação, né? Vamos lá. Ana considera Elsa destemida e constantemente se expondo a perigos. Tem medo de ficar sozinha, apesar de saber do amor de Christoph. A presença da mãe será constante, mostrando esse vínculo intenso entre as mulheres. Isso é interessante, prestem atenção nesse chale que está cobrindo a Elsa. Porque esse chale era da irmã delas, né? E no filme é dito, né? A gente não vai relatar o filme, mas no filme é dito, e esse chale era da mãe das meninas. E esse chale tem o símbolo dos 4 elementos. Então, elas vão começar a entender a origem da mãe dela. E que a mãe dela vinha daquela tribo que escutava a natureza.
Então, tudo isso vai sendo revelado. Tudo isso vai sendo revelado e nós vamos organizando a nossa subjetividade. Então, esse chale é muito lindo, a gente vai ver ele em outras cenas, né? E é um chale que o povo que escutava a natureza usava. Então, vejam, né? Nós vamos a ter revelações constantes através de símbolos, né? Revelações que nós vamos a ter que ir entendendo, interpretando, decifrando, né? Assim como deciframos o oráculo, decifrando os símbolos, né? Vamos lá, Janaína. Depois de uma decisão para decifrar a voz e seguindo o conselho do vovô Trolls, que simboliza a sabedoria e a memória, todos se dirigem à Floresta Encantada. Então, do lado de Arandeli, que é o castelo onde mora a cidade, né, a comunidade onde Ana e Elsa moram, existe uma floresta que está encantada e o vô Trolls disse, bom, vocês vão ter que ir lá. Né? E o vô Trolls vai dando uma série de pistas, né? Lá tem a natureza, lá tem as coisas que precisam ser entendidas e escutadas. O vô Trolls simboliza isso, a memória, a sabedoria e a memória, né? E eles vão para a floresta, né? Vamos lá. Elsa, Ana, Olaf, Kristoff e a Rennesfin encontram uma enorme muralha de névoa e, quando conseguem penetrar a paisagem, é deslumbrante. A floresta é regida pelos 4 elementos, água, ar, fogo, terra, que estão enfurecidos depois da construção da represa. Então, olhem bem, a cena é muito linda. Depois, se vocês têm a oportunidade de assistir o filme, assistam, porque acho interessante. Depois que a gente falou tudo isso, assistam o filme, ele é muito bonito. Então, há uma névoa, né? A névoa do desconhecido, a névoa do que eu estou ignorando sobre mim, a névoa do que eu não sei sobre mim, né? Que cobre a floresta encantada, né? Mas eles conseguem entrar na paisagem, e a paisagem é muito linda. E aí descobrem que os elementos estão enfurecidos a partir da construção da represa, né? Isso é o que nós fazemos com a natureza, né? Então, nós construímos represas, pontes, enfim. E acontece o que nós já sabemos que acontece, né? E é interessante porque os elementos vão aparecer, né? De repente vem uma ventania gigantesca, de repente o fogo começa a arder a floresta, né? Eles se manifestam, eles falam. Vamos lá. O vento sacode os personagens, o fogo parece queimar tudo e vai exigir muito esforço de Elsa até descobrir que se trata de uma pequena e simpática salamandra. Então eles entram na floresta, o vento carrega eles, o fogo começa e essa começa a fazer gelo para acabar com o fogo, né? Até que descobre que o fogo é isso, né? Uma simpática salamandra que olha para ela, né? Olha para Elsa, né? E então é interessante esse simbolismo. Como é que nós nos conectamos, né? Com os 4 elementos, com a natureza, com aquilo que está fora e dentro, né? Porque eu acho que este filme traz uma questão interessante, que é o fora dentro, né? Está fora, mas está dentro de cada um de nós, né? Então, vamos lá, Janaína. O filme nos faz refletir sobre a força, a vitalidade e a independência dos elementos, como a cena deslumbrante onde Elsa enfrenta Nock, o cavalo feito de água que provoca ondas gigantes. Essa cena é impressionante. Se vocês assistem o filme, um mar preto com ondas enormes, e Nock é o cavalo da água, o cavalo de água, e luta contra Elsa.
E são as ondas das nossas emoções, e são as ondas do nosso inconsciente, que nos resulta difícil controlar, né? Essa cena muito bonita, impressionante, porque é uma cena escura, assustadora, né? O cavalo é feroz, né? Ele não é gentil como a pequena salamandra, ele é feroz, né? Ataca a Elsa, né? E em algum momento, eu coloquei ali, no que vocês receberam, uma imagem onde Elsa e o cavalo, né, chegam, digamos, a um reconhecimento mútuo, né? E aí eles vão respeitar cada um seus poderes, né? Mas é uma cena muito impactante. Em algum momento, há vários momentos neste filme onde a gente tem a sensação que Elsa vai morrer, né? Que não vai ser possível segurar essa situação, né? Vamos lá. Na floresta se encontram os povos de Nordaltra e os de Arendelle, presos no tempo desde o dia que o avô das irmãs construiu uma represa. Elsa terá uma missão importante de restaurar e preservar o equilíbrio da natureza. Então, elas vão entrar numa floresta e encontram os povos imóveis, congelados, não é? A cena traumática, não é? A cena traumática é uma cena que fica congelada no inconsciente, né? Que fica paralisada, qualquer que ela seja, né? E então, a tarefa de Elsa não é pouca coisa, né? Ela vai ter que restaurar esse equilíbrio. Essa que está segurando a mão das irmãs é a chefe do povo Taldra. Então, vejam bem, nós entramos na floresta e encontramos figuras humanas congeladas. Tanto o povo de Arandel, que eram os soldados, aqui vocês veem um soldado, né? Como a tribo Taldra, que eram os que viviam em contato com a natureza. Houve um corte, uma ruptura, um trauma, né? E as coisas ficam congeladas. E quando as coisas estão congeladas, eu tenho muita dificuldade em dar significação, em dar sentido, né? Quando eu vivo uma cena traumática, eu tenho muita dificuldade em dar sentido ao que está acontecendo, ou ao que aconteceu. Vamos lá. Será preciso ir para o norte e chegar a Torralan, o rio mágico onde as verdades são reveladas. Lá, Elsa vai descobrir que seus pais viajaram à procura de saber a origem de seus poderes. Então, é isso mesmo, né? A tribo diz, vocês têm que ir para o norte, né? Vocês têm que ir para o norte, porque lá existe um rio onde todas as verdades são reveladas, né? E Elsa vai descobrir muitas coisas, por exemplo, que a viagem dos pais foi por ela, foi para saber por que ela tinha esses poderes, né? E isso vai ser muito impactante para Elsa, porque os pais morreram nessa viagem, então ela vai se sentir muito responsável, né? E uma coisa interessante, né? A água tem memória. O boneco lá vai falar, mas a água tem memória. Então, lá no rio está a memória de tudo que foi vivido. A água simboliza o inconsciente. Não preciso falar isso com vocês, que vocês já sabem. Né? A água é o símbolo do inconsciente. Né? Então, o nosso inconsciente tem memória, sempre. Vamos lá. A água tem memória, tinha dito o boneco Olaf, e Elsa vai entender na caverna de gelo que seu avô desconfiava dos Nordaltra, porque usavam magia matando o chefe da tribo que estava desarmado. Então, vai ser na água, né? Que é o lugar do recôndito do inconsciente, vai ser revelada uma verdade de altíssimo impacto, né? O avô, né, das irmãs matou o chefe Nordaltra, que estava desarmado.
E a partir daí nós vamos a ter uma sequência, a construção da represa, né? Uma sequência de episódios que desencadeiam não só situações obscuras, não claras, não reveladas, sino situações de impacto emocional, né? Das quais eu, né, vou precisar entender e fazer uma outra, construir uma narrativa, né? Vamos lá. As irmãs vão enfrentar a realidade de que o passado não é como gostaríamos ou como o idealizamos. Será uma revelação impactante que vai trazer novos desafios. As mulheres serão persistentes, determinadas e vão superar desafios. Porque na verdade elas descobrem coisas da história, né? Que não era como foi contada para elas, né? E aí quando elas descobrem coisas da história, há todo esse impacto e eu vou ter que refazer essa narrativa. E eu vou ter que ressignificar essa narrativa e dar outro sentido. E entender um pouco do meu lugar, né? De onde eu estou, para que estou. No começo diz, as irmãs vão encontrar cada uma seu lugar no mundo. Né? A partir de todas essas revelações da história, primeiro eu tenho que me posicionar, né? Elas vão ter que são convocadas a fazer alguma coisa, né? E ao mesmo tempo vou ter que reestruturar adentro de mim e vou ter que construir outra história, né? Outra história, porque a história que me contaram, na verdade, eu começo a descobrir, né? Vamos lá. A rainha Iduna era uma Nortaldra, e no chale que entregou a Elsa estavam todos os elementos da natureza. Foi ela que salvou aquele jovem rapaz no dia da luta na floresta. Então, está vendo? Há um encadeamento, né? Olhem no chale que a Ana tem. É o mesmo da Elsa, né? Com os mesmos símbolos, né? Estamos falando do mesmo objeto de significação, né? Então, Iduna era uma Nortaldra, tá? E então, no chale que entregou a Elsa estavam os elementos da natureza. Mas elas também vão a descobrir que Iduna salvou o pai delas no dia da luta, no dia do desentendimento, né? A mãe salvou o pai. Depois eles casaram, né? O pai passa a ser o rei, né? De Arandel, e aí outra história se constrói, né? A partir do nascimento deles, né? Vamos lá. As personagens vão se transformar e cada uma vai enfrentar a solidão, os limites e a possibilidade da morte. Elsa está coberta de gelo, Olaf está se desmanchando, Ana sozinha e Kristoff se sentindo abandonado. Então, há um momento onde cada um dos personagens tem que enfrentar alguma coisa de si, né? Ana, que tem né, um olhar, digamos, mais comunitário, mas vai estar sozinha. Vai estar sozinha e vai ter que enfrentar certas situações sozinhas. Elsa, que tem poder sobre o gelo, de repente o gelo começa a cobri-la e ela está morrendo. Olaf está se desmanchando. Então, cada um dos personagens vai enfrentar os limites, o medo e a possibilidade do fracasso. A proposta ou a missão, o que ela se propõe, está prestes a fracassar, a não acontecer. Vamos lá. Será preciso destruir a represa que determinou a desconexão com a natureza e a ruptura entre os povos vizinhos. Uhum. Será preciso, e a represa é uma forma, um símbolo muito contundente, né? Porque separa um povo do outro, né? E separa o ritmo e separa, e de alguma maneira desvia o ritmo da natureza, né?
Então, essas violências que nós fazemos com a natureza e que nós já sabemos o que acontece depois, né? Eu lembro a vocês que quando nós falamos, acho que, não lembro que módulo, que nós falamos da natureza e do corpo da mulher, né? Essa violência que nós fazemos com a natureza é a mesma que nós fazemos com o corpo da mulher, né? A terra e o corpo da mulher são a mesma estrutura simbólica, né? Então, é importante ter isso presente. Vamos lá, gente. Numa operação arriscada, Ana se faz perseguir pelos gigantes para destruir a construção, mas a água vai inundar Arendelle. Então, isso era o que ia acontecer. Por que na floresta existem os gigantes de pedra, né? E então, Ana, que não tem poderes, né? O que Ana tem é determinação, vai se fazer perseguir pelos gigantes, né? Será preciso destruir? Sim, mas quando nós destruímos, a água vai inundar Arendelle, que é o outro, digamos, o outro espaço, o outro povoado, o outro reino, né? E que agora nós entendemos que quando o avô das meninas passa a represa, ele tinha o propósito de que Arendelle, né, fosse um reino próspero, alguma coisa assim, né? Vamos lá. Elsa, montando o cavalo Noque, consegue chegar e congelar a água da represa. O reino fica salvo, a névoa da floresta desaparece, a maldição termina e a convivência pacífica entre os povos se reestabelece. Então, olhem quanta rearticulação, né? Elsa tinha lutado com o cavalo norte, numa luta assim, cruel, feroz, impactante, né? Mas o cavalo é que leva a Ana para tentar congelar a água, para que a água não invada o reino de Arendelle, né? A maldição termina, a maldição que tem a ver com o congelamento da cena traumática, né? Quando eu consigo ressignificar, quando eu consigo trazer outra narrativa, trazer outro enredo e dar outra significação ao enredo, o congelamento traumático se alivia, né? É o que a gente vive no consultório, né? Na clínica, né? A maldição termina e a convivência pacífica entre os povos se restabelece, né? A convivência pacífica entre os povos são as partes internas de cada um de nós, né? Com certeza. As partes internas que estão em conflito, que estão fragmentadas ou que estão dissociadas, né? Vamos lá. Ana, mais uma vez, apesar de não ter poderes, faz o que precisa ser feito. Salva sua irmã e o reino de Arendelle e se torna sua rainha. Então, Ana vai ser a rainha. E é interessante esse deslocamento, porque a rainha era Elsa, né? Com todos os seus poderes e com toda. Enfim, mas foi Ana quem resolveu, né? Numa mensagem clara de que a vida é isso. A vida é isso quando nós resolvemos, né? Quando nós estruturamos outra narrativa. Né? E a Ana se torna rainha. Vamos lá. Elsa vai permanecer na floresta, entendendo que ali é seu lugar. Christoph pede Ana em casamento e juntos vão inaugurar a estátua do rei Agnar e a rainha Iduna. Pois é. Então, eu acho muito interessante isso, da Ana permanecer na floresta, né? Porque a Ana tinha poderes, a Ana escutava mensagens constantemente, e vivia nessa situação de angústia, né? Ana é um personagem confuso, angustiado, em constante conflito, né? Ela não é, aliás, Elsa, né? Elsa que vai ficar na floresta. Esse é um personagem angustiado, né?
em conflito permanente e tentando lidar com essa situação toda, né? Então, é interessante a Elsa permanecer na floresta, né? Provavelmente ela entenda que esse é seu lugar, né? De conexão, né? De conexão com a natureza, de conexão. O povo no Taldra, né? Fazia rituais, escutava a natureza, né? Então, a Ana se sente muito mais confortável que sendo a rainha, né? Ou, aliás, Elsa, né? E a Ana vai reinar. A Ana, que é a irmã menor, né? Mas que é a irmã que consigue construir um enredo de significações, né? Com mais facilidade que Elsa, né? Ela que vai se tornar rainha. E é interessante a estátua, né? A estátua reconstitui uma história, né? Vocês pensam que a história era uma narrativa que vai ir se revelando e a estátua, inaugurar a estátua do rei Agnar e da rainha Iduna é marcar alguma coisa da Constituição, do que nos constitui, né? Da ancestralidade que configura, né? Vamos lá, Janaína. A história dos confrontos, a história nos confronta com limites, decisões e mudanças dos personagens que têm que sustentar suas escolhas e os desdobramentos delas, as responsabilidades dos lugares que ocupamos e as marcas de uma história que será preciso revelar. Então, cada um de nós vai ocupar seu lugar, né? Christoph pede a Ana em casamento, o boneco Olaf consegue se refazer, né? Ele não se derrite na neve, como, né? Cada um de nós vai encontrar seu lugar, a significação e vai dar uma interpretação para essa revelação simbólica, né? Vamos lá. Mostra-se a floresta, os elementos e os povos conectados à magia. Só confiamos e escutamos a natureza, uma consciência que determina destinos e formas de existência. Exatamente, né? O povo era uma tribo absolutamente conectada com a natureza. Quando se constrói a represa, se rompe essa conexão, né? Porque, de alguma maneira, a natureza é violentada, né? Maltratada, né? E, a partir de todo esse enredo, nós conseguimos nos reconectar. Nos reconectar com aquilo que nós temos dentro, nos reconectar com aquilo que faz sentido para cada um de nós. Vamos lá. A narrativa nos mostra uma sequência de episódios que vão sendo revelados, mudando as perspectivas e os olhares de todos os personagens. Porque na verdade a história começa, Elsa é a rainha de Arandelle e tudo aparentemente está pacífico, até que Elsa começa a escutar uma voz que a chama, né? E essa voz vai convocando e ela não consegue dizer não à voz, né? Essa voz que todos levamos dentro, claro, né? Vamos lá. Conhecer a verdade libertou os habitantes do lugar sem culpas, rancores ou desejos de vingança. Isso é importante também, né? A reconciliação, a reconexão, né? Ai, aconteceu e agora eu quero me vingar, agora eu vou, né? Os habitantes dos dois povos conseguem se reconciliar, né? E isso é interessante, né? A possibilidade de que, uma vez que o efeito traumático é entendido, é ressignificado, né? Há uma pacificação, né? Há uma pacificação dentro de todos nós também, né? Vamos lá. É um filme com momentos sombrios e, ao mesmo tempo, esperançosos, muito lindos esteticamente e com uma floresta vibrante que se expande constantemente.
isso mesmo. O filme tem cenas muito lindas. Se vocês têm a oportunidade, não deixem de assistir. O filme tem cenas muito lindas. E a natureza é exuberante, né? É exuberante, ela aparece, enfim, com muito esplendor, né? Vamos lá. Pronto. Essas são as referências. Vamos parar de compartilhar e conversar um pouquinho? Então, queridas, o que vocês acharam? Marisa, Sim. eu queria perguntar, porque eu vi que na estátua, quando eles retrataram a estátua dos pais, eles estavam representados enquanto crianças, né? E não adultos, depois de rei, rainha e tal. Isso qual se tem algum simbolismo e por que eles Porque foi escolheram quando representar? eles se conheceram, foi quando Ah, a Iduna salva o pai das meninas, né? Foi quando uhum, eles se conheceram, porque, na verdade, eles participam de uma cena extremamente violenta no filme. O pai das meninas adormece, eles vão fazer um passeio no bosque, com o avô das meninas, o pai e o avô, e o pai das meninas adormece e de repente quando ele acorda há uma cena de luta, né? De guerra, de espadas, enfim, né? uhum, Mas ele é uma criança, né? Ele é um pré-adolescente, digamos, né? E provavelmente a rainha Iduna também, né? E ela tira dele, né? Mas não aparece a imagem dela, né? uhum. Alguém puxa ele e fica sobreentendido que ele fica salvo dessa cena de violência, né? Que ele poderia ter sido morto, né? Muito depois, nós vamos nos enterar que a mãe das irmãs é uma rainha do povo Notaldra. Mas eles se conheceram assim, então eu acho que o símbolo é um pouco esse, né? É quando eles se conhecem, né? Sim, entendi. Obrigada. E uma que salva, a Iduna que salva o pai das meninas, né? Então, esse foi um momento crucial, né? Porque a partir dali que eles se conhecem, vivem juntos, enfim, digamos, em um conto, é a partir dali que a história começa a ter outro enredo, né? Que é o reinado, né? Do pai das meninas e elas, né? O nascimento delas, né? Marisa, Sim, gente. eu achei fantástico isso tudo que você trouxe. Eu não tinha observado tantos elementos assim. Foi Mas muito agora você emocionante. assiste o filme outra vez e você vai observar, vai prestar Vou, atenção, né? vou sim. Agora, tem um aspecto que eu observei, talvez sobre um outro ângulo, né? Não só sobre a narrativa do filme, assim. Sim. Porque Frozen, ele é uma história, assim, de um conto antigo ou foi Sim. escrito? É uma Não, história antiga. Frozen está inspirado no conto da Rainha das Neves de Andersen, do dinamarquês Andersen. Eu não conhecia. Então, Frozen se inspira nesse conto, Aham. a Rainha das Neves. Que Porque é um conto, eu não li todo, tenho referências, que é um conto que tem uma rainha, que tem um espelho, domina as pessoas, enfim, né? Então, porque me chamou muita atenção foi o protagonismo das mulheres. Os Sim, homens, nesse filme, eles uhum, só estão fazendo coisas que não dão muito certo. O único que é melhor ali, melhor que eu digo assim, o Christoph depois se recupera, né? Mas ainda ele tem um papel menor, assim, passa a ser só o marido da rainha. E ela também que cuida dele, né? Olha só como é que você tá bonito, mas ele mantém aquela simplicidade dele, que ele, né? Ele não muda tanto. O pai
o rei, né, o pai das meninas, é que ele tem um aspecto muito feminino. Quer dizer, esse filme é todo muito feminino. E o Sim. lado masculino é um lado meio bravo, tenebroso da guerra, da violência, né? No É do avô das meninas que mata o rei do Nortaldra, que está desarmado, né? Oye, agora, a gente tem trabalhado sobre filmes que têm um protagonismo feminino. Moana, não é? Moana, o próprio Encanto. Acho que o último que nós trabalhamos foi Encanto, não lembro. Onde as mulheres estruturam o coletivo, digamos, né? Se a gente pensa num filme como Encanto, né? A avó, né? A avó, a matriarca, em torno dela que as coisas acontecem, né? Que a casa funciona, que a família funciona, etc. Né? Moana, não, exceto agora, Ana, que tem o par romântico com lá, nós temos trabalhado filmes que não têm par romântico, né? Moana é um filme que não tem par romântico, né? O Deus ajuda ela, ensina ela a navegar, ensina, mas não é um par romântico, né? Ele não tem par romântico, né? A Valente, ela não quer se casar, ela quer ser rainha. E há uma cena que eu acho fantástica, quando ela pega o arco e a flecha e diz: pela minha própria mão eu vou lutar, né? Porque eles estavam lutando pela mão de Merida, né? E Merida diz: não, eu vou lutar pela minha própria mão. Então, os filmes que nós. Eu tenho muita vontade no fim do ano, que a gente, os últimos três, o último módulo, fazer umas oficinas em volta desses filmes e dessas narrativas, né? Mas sim são, gente, narrativas onde há um protagonismo bastante evidente do feminino, sim. E desse feminino que resolve, não só Sim, conquista. Ele sim, resolve as coisas, né? Porque sim. às vezes o protagonismo dos homens é mais de luta, de defesa, de conquista. E aí, no caso das mulheres, dá a sensação de solução mesmo, resolveu coisa. Sim, Do sim, feminino. sim. Sim, sim, desse feminino que resolve. Em todas, né? Moana rescata a tradição de navegadores do povo, eles eram navegadores, né? Valente consegue que os diversos reinos estejam reconciliados, enfim. Sim, é esse feminino que resolve. Sim. Adriana, Maria, está me ocorrendo aqui, não sei se faz sentido, é, que uma parte do filme da Frozen 2, em que ela faz esse mergulho, né, no mar, lá o mar sim, sombrio, e que vai sim, dar as respostas, ele pode estar falando também de uma das partes da jornada da heroína, que você também já trouxe aqui sim, na escola, né? sim, Então, achei que ela, de uma forma, além de resgatar a história anterior, não exatamente fazer as pazes com a mãe, porque não aparece um conflito. Se bem que no primeiro, sim, né? Que a mãe sim. e o pai colocam ela muito isolada para não demonstrar os poderes que ela tinha, ela não poder ser ela mesma. Então, ela acaba nesse. A gente pode fazer essa leitura Sim, nesse Frozen 2? Você acha que faz sentido? sim, todo sentido, Adriana. Uhum. É interessante isso, porque o símbolo ele pode ser interpretado de muitas maneiras. Eu acho que faz todo sentido isso que você fala, Uhum. sim, com certeza. E é interessante porque, na verdade, que de Frozen 1 a Frozen 2, nós temos umas mudanças assim, Uhum. enormes, né? Radicais, né? Então, as irmãs se tornam mulheres adultas, né? Enfrentando isso, estão sozinhas, os limites, as dificuldades e o impacto de saber que minha história não é tão bonita como eu gostaria. Uhum. Então, Sim.
Ok, obrigada. Que Marisa, mais, gente? Sim, Regina. você teve uma hora que você falou de a violência contra a natureza que se iguala à violência contra o corpo da mulher. Sim. Qual violência, ou qual das violências? Como que... Eu queria entender um pouquinho essa sua Nós colocação. já sabemos que isso nós falamos, acho que num dos primeiros módulos, quando nós falamos da antropologia da Marija Gimbutas, né? Nós já sabemos que antes de tornarmos patriarcais, digamos, éramos pacíficos, né? E comunitários, não é? Não conhecíamos as armas, nem conhecíamos as fortificações militares, né? E sabemos que a partir do momento que nos patriarcalizamos, enfim, que nos tornamos hierárquicos, donos, né? Donos dos bichos, donos da terra, assim, dito grosseiramente. Isso está naquele livro de Marija Gimbutas, Os Deuses e as Deusas da Velha Europa, né? Ela era uma antropóloga, né? Está mais entre nós, mas não faz tanto tempo que morreu. E então, nesse livro, ela vai explicar muito como nós começamos a cercar, aramar, domesticar a terra e fazemos o mesmo com o corpo da mulher, né? Que passa a ser estar ao serviço, né? Ou ao serviço de ter filhos, ou ao serviço, né? Nós sabemos que o corpo não pertence às mulheres, né? Historicamente não pertence às mulheres, né? Por muito que nós falamos, não, meu corpo, minhas regras, não, bom, não é bem assim, né? E que há muitas lutas em torno disso, né? Muitas reivindicações, né? Mas o que nós sabemos é que o mesmo gesto de domesticação e de violência em relação à natureza, né? E então nós cortamos as montanhas, nós fazemos não sei o que com os rios e tal, né? Fazemos com o corpo da mulher, né? A Marija Gimbutas, nesse livro, Os Deuses e as Deusas da Velha Europa, vai falar que o primeiro estupro que a arqueologia registra foi na Idade dos Metais, quando o homem começa a ter instrumentos para furar a terra. E ele vai fazer isso com o corpo da mulher, né? Furar o corpo, penetrar o corpo. Mas isso é uma discussão. Naquele meu livro, Ensaio sobre o Feminino, eu falo um pouco disso, Eu falo um pouco disso. E nós já falamos, eu não lembro em qual, não sei se as meninas lembram, em qual dos módulos nós falamos muito isso, sobre as civilizações matrísticas, matricêntricas ou ginocêntricas, né? E as civilizações patriarcais, onde nós vamos a colocar o corpo das mulheres ao serviço da produção, a caça às bruxas, né? Nós hoje sabemos que o nascimento do Estado moderno está no livro da Federici, né? O nascimento do Estado moderno foi feito em cima da perseguição, da tortura, da morte das mulheres consideradas bruxas ou denunciadas como bruxas, né? Quem mais, gente? Marisa, Sim, Brígida. só agradecer. Esse filme, Nossa Senhora, cada coisa que você falava aí eu ia trazendo para mim essa semana que eu adoeci. Nossa Senhora, gente, porque a tal da dengue deixa a gente com uma sensação de cabeça vazia e corpo vazio. É como se você estivesse derretendo, uma coisa assim, que eu nunca tinha sentido, mas que trouxe muito significado. E você falando aí, então, como diz o livro aí que você citou, minha alma precisa de tempo para digerir Sim, mais, né? sim, sim,
mas sim, que é muito interessante e como que nós mulheres somos, como fala, acudidas por outras mulheres, sim, né? É, por exemplo, no meu caso, né? Acudida por você, acudida pela médica, isso é muito interessante. sim, O que resolve o nosso caso de mulher é outra mulher. sim. É É interessante isso, interessante, Brígida, não é? isso que você falou, É, né? é, Porque a Aline, a nossa querida Aline Ravel, que está aqui na escola, que mora em Floripa, a Aline está muito, muito, enfim, envolvida com a questão que está acontecendo em Rio Grande, está, eh, enfim, com os donativos, está negociando com a Sul para levar as coisas de Floripa. E ontem, anteontem, porque eu ia a Floripa agora no fim do mês e nós desmarcamos por conta de tudo isto, ela me disse exatamente o que você me disse. Olha, Marisa, porque ela colocou a lojinha dela, que não é tão lojinha, é uma loja grande, para receber os donativos, né? E ela me disse, olha, Marisa, aqui só tem mulher. As funcionárias da Sul, as que trazem e separam os donativos, aqui só tem mulher. Então, tem a ver com isso que você está falando. é, Anteontem ela me falou isso. é. Tem essa parte aí que a Lofi se derrete, né? Vai se Sim, derretendo. Olaf, sim, Ela, o boneco de neve. eu me senti assim, sabe? Na realidade, você faz tanta coisa, nós mulheres, né? Vamos fazendo, 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 fazendo. Nosso nome é trabalho. Aí você se sente assim, você está em outro mundo. Você não está dando conta de andar. Você está, como fala, não é fraca. Não é uma fraqueza. O que eu senti foi assim uma completa desconexão, mas na realidade me conectando, percebendo a outra pessoa. A pessoa fala assim, chama você lá na frente, que eu fui fazer o teste lá para ver se estava com Covid. Aí fala seu nome quase que gritado, né? Lá na frente, que tem muita gente, né? Aí você custa levantar, mas ela não percebe. Aí ela fala, tudo bem, mas ela não espera a sua resposta. Ela não olha para você, aquilo já é automático, tudo bem, e vai na frente e você atrás devagarzinho. Aí quando chegou lá, aí eu desabei, né? Eu comecei a chorar. Aí ela, a senhora está passando mal? Não, minha filha. É que a minha médica chinesa falou que até os 63 a gente chora muito. Eu não cheguei lá ainda, então eu estou aproveitando. Eu estou aproveitando que eu não tenho 63 ainda. E assim fez o teste, assim foi. Essa foi Não, boa, não Brígida, é? essa foi muito boa. Mas pensa bem, ela não me viu, não me viu. Mas aí ela não pode me ver também, que é aquele tanto de gente doente, né? Como é que ela vai Sim, ver uma doente, né? Então, tem essa questão, fiquei lembrando dessas situações, mas aí depois nessa questão aí, minha alma vai te ingerir mais, né? Só claro. tenho a Assiste agradecer. o filme. Você assistiu o filme, Brígida? Não, eu Vê não se dei você conta. acha pela internet, no YouTube, É, por aí. eu Eu acho. indico a todas assistir o filme, porque agora vocês vão assistir o filme desde outro lugar, né? Quem mais, gente? Marisa, então vou aproveitar, pode? Oi, Vanessa, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Então, eu me vi tanto na Elsa, né, com todas as competências e poderes para serem revelados, mas dentro de uma lógica que faça sentido para ela, né? Uhum. E ela tentando ainda revelar os poderes dela, as competências na lógica do outro. E aí se congela mesmo, né? Sim, E todo mundo vai perdendo ali a força, que é um pouco isso que a Brígida falou também agora, assim. A gente vai ficando invisibilizado, né? Impressionante, assim. Então, nossa, muito obrigada por essa aula maravilhosa. Ver o filme através dessa lente ajuda muito. claro. Agora, a Adriana colocou que
o filme está na Disney Plus, né? Eu acho interessante essa leitura, porque acho que a gente não fica no raso, né? Faz que a narrativa fílmica, porque há muitas críticas em relação. Está bem, Ellen? Obrigada, querida. Há muitas críticas em relação à narrativa fílmica, né? Porque não sei o quê, porque a Disney, porque, né? Mas eu acho que poder ver o filme desde outra perspectiva também cabe a gente, né? Também cabe, eu não vou brigar com a Disney, não está no meu repertório essa briga, eu não compro, sabe? Então, mas acho interessante poder, enfim, fazer a leitura desde outra perspectiva. E ontem à noite aconteceu uma coisa interessante, né? Com todo isto que nós estamos vivendo no Sul, com esse drama todo, enfim, que é um drama de despersonalização, de morte, de desestruturação. E eu há muito que não assisto jornal nem nada disso, mas agora estou assistindo porque eu quero acompanhar. Enfim, tenho muitos amigos do Sul, alunas, né? Aqui tem alunas do grupo das Dolas da Morte, né? Então, eu tenho acompanhado. E em determinado momento, alguém falando do cavalo, né? Do cavalo caramelo, salvaram o cavalo caramelo, não sei o quê, e alguém diz, o cavalo se tornou o símbolo da resiliência. E na hora eu estava muito assim, ocupada fazendo as coisas para aqui, estava muito em torno dessa questão do símbolo. E eu pensei, nessas horas, só o símbolo pode ajudar a reestruturação interna. A técnica é preciso, sim, é preciso porque nós temos que mandar os helicópteros, os donativos, toda essa logística tem que funcionar. Né? Mas eu vou ter que estruturar um repertório simbólico que me possibilite reorganizar uma vivência tão traumática, tão impactante, de tanta desorganização, de tanta desestruturação. Então, eu acho interessante, porque quem falou foi um jornalista, então, mas achei interessante falar, pois é, porque é o símbolo, e ele falou 2 ou 3 vezes, é o cavalo caramelo que se tornou símbolo. E eu penso que o olhar detalhado para os símbolos é imprescindível no momento de sofrimento. Né? Sim. Maria, Todos nós sabe uma precisamos. coisa que você falou que me impactou muito? É que quando a verdade se revela, é possível, né, ressignificar. E eu fiquei imaginando assim, que os símbolos mudam a partir dessa ressignificação também, Claro, claro. né? A leitura do símbolo, a interpretação do símbolo, porque os símbolos suportam infinitas significações, né? Então, em diversos momentos da minha vida, o mesmo símbolo pode ter muitas leituras, né, diferentes, né? O símbolo suporta isso, né? Esse caminho todo, essa trajetória toda, né? Então, sim, pode ser a partir do momento que se revela a verdade ou a partir de outras situações, né? Que se descortinam para que eu tenho que tomar decisões ou que eu tenho que... E aí o símbolo passa a ser outra coisa. Claro, e essa é a possibilidade que nos traz, né? Ele pode ser reinterpretado, ele pode ser... Muito obrigada, foi maravilhoso. Muito obrigada. Por nada. Maria, só Oi, queria comentar aqui, Geise. sim, Ontem eu vi um livrinho que uma psicopedagoga. sim, sim. Você Sim, viu o livrinho para sim, criança? mandou para as crianças. Eu mandei para muitos lugares, para todos os lugares que eu conseguia, eu mandei. Uma terapeuta que fez um livrinho para as crianças, né, sobre a situação toda esta que está sendo vivida.
para deixar menos traumático, né? Não sim, ficar com essa imagem, sim, esse trauma gravado, né? Achei sim. assim, nossa, no meio disso tudo ela conseguiu escrever um livro, achei lindo. Sim, sim. Mas os conselhos, os conselhos de psicologia, o sistema conselho, tem uma grande temática que se chama emergências e desastres, né? E há muitos psicólogos empenhados nisso. Os conselhos estão a todo vapor. Eu que fui conselheira, recebo o material deles, e então há muitos psicólogos que preparados para esses momentos e para essas situações, né? Então, nessas horas, eu acho que os conselhos fazem a diferença, tá? Pela organização, enfim. Eu posso pôr o livrinho. Cleo, você tem ele, Janaína? Você tem o livrinho? Você está de microfone desligado. Eu recebi um também, eu não sei se é esse, da chuva, né? Sim, sim, é esse. Tem que Esse ver da que grupo chuva. que eu recebi, mas eu recebi um. Podemos pôr. Tem o da chuva e tem o do Vicente da enchente. São dois livrinhos. Uhum. Eu recebi o da chuva. O Vicente não posso colocar no grupo? Posso Sim, mandar para a Janaína? sim, manda para a Janaína, sim, Tá. tranquilo. Eu queria dizer, queridas, que o nosso próximo módulo vai ser sobre a intervenção terapêutica, né? Então, nós vamos a falar sobre os terapeutas do deserto, né? Quem eram os terapeutas do deserto, que seguiam as orientações de Filo de Alexandria. E Filo vai dizer, esse terapeuta, aquele que cuida, aquele que cozinha, aquele que cuida das plantas, né? São formas de ser terapeutas. Aquele que escuta o sopro da água, né? Depois, o segundo tema do módulo vai ser Jonas, né? O desejo de ser terapeuta. Jonas é o arquétipo do homem deitado. Deus disse a Jonas, vai a Nínive, e Jonas disse, eu não. E qual que é o terceiro, Janaína? Eu agora esqueci. E depois vamos a falar um pouquinho sobre a transferência e o vínculo transferencial. Nós decidimos trabalhar este tema porque o ano passado nos deu supervisão, né? Nós colocamos as supervisões às quinta-feiras, uma vez por mês. E na supervisão eu vi que tem algumas dificuldades, né? Algumas dificuldades para colocar limites, algumas dificuldades para fazer a intervenção, algumas dificuldades para conduzir o vínculo transferencial. Então, nosso próximo módulo, junho, julho e agosto, vai ser sobre a intervenção terapêutica. Eu queria esclarecer isso. E no fim de semana que vem, nós temos nosso encontro presencial. Vou ver várias de vocês presencialmente, né? E o tema do encontro presencial é o caminho da mulher moderna, a jornada da mulher moderna, né? Porque há questões ali que nós vamos ter também que olhar para elas, né? Com um certo carinho. E a Janaína colocou as datas, né? Agora a gente está um pouco ocupada com o encontro presencial, mas logo nós já colocamos os temas e as coisas de junho, julho e agosto. Gente, alguma coisa a mais? Marisa, Sim, Marcinha, Marcinha. Sim, Marcinha. esse tema foi muito importante, está sendo muito importante nesse momento dessa mudança de paradigma do planeta, do universo, o que está acontecendo no nosso país, em outros Sim, lugares, né? A Europa tem algum lugar que não chove há 3 anos, e essa questão da mudança climática faz a gente
trazer a nossa importância de conectarmos de novo, novamente, com a natureza. A sim, gente se perdeu nesse processo, né? Como você falou, e várias pessoas falaram. Então, não é por acaso que o símbolo e o que nos afeta são alguns animais que representam a natureza, como o caramelo, o cachorro caramelo, foi esquecido, né? O outro que morreu. Então, acho que assim, a gente sabe que os seres humanos, né, perderam esse vínculo com a natureza. Então, tanto o Frozen como esse trabalho que você vem fazendo e outras tantas pessoas, né, nossa colega que está lá em Portugal, né, nos representando lá com Maria Madalena, que eu estou achando tão interessante. sim, Então Heloísa, é isso, sim, Heloísa, é reconectar, né? Nós precisamos sim, fazer, é ressignificar a nossa presença aqui nesse planeta, nesse mundo, nessa vida. Então, acho que assim, é muito importante que a gente pare um tempinho e que a gente faça essa reconexão. Então, assim, quando eu mexo com planta, né? Hoje não apareceu nenhuma orquídea, mas tudo bem, tá valendo. aqui, minha Ah, que orquídea. lindo, é verdade, exatamente. Né? E toda vez que eu vou mexer com as plantas na minha casa, é isso, né? A gente tem que fazer essa conexão o tempo todo, não é de agradecer, né? Esse vínculo que a gente tem com a terra, com o ar, né? Sim, E essas possibilidades, né? Da gente fazer esse trabalho de solidariedade entre coletivo. A Brígida falou isso, né? Nós somos pessoas gregárias, coletivas, né? Nós mulheres, e é sim, importante a gente também, né, ser sim, sempre solidária com quem precisa. sim. Marcinha, o feminino é coletivo, né? Eu acho que isso é uma questão que eu insisto muito com vocês e a gente vai falar no encontro presencial, né? O feminino é coletivo, né? O herói masculino cavalga sozinho, né? Ele cavalga sozinho, ele vai, enfim, conquista, mata o dragão, entra no castelo, enfim. Mas eu acho que em tudo isso há uma ilusão, que é a ilusão da técnica, né? A técnica nos promete a imortalidade. Eu acho que a gente não pode, não pode deixar isso de lado. A técnica nos promete a imortalidade, né? E, pelo tanto, nós somos uma civilização que aposta todas as fichas na técnica. Nós apostamos todas as fichas na técnica, né? E como nós falamos ao princípio, perdemos a conexão, perdemos o simbólico, perdemos o sentido das coisas, né? Vivimos super acelerados, né? E então, quando você me fala da conexão, a técnica não nos conecta. A técnica não nos conecta. A técnica pode nos resolver problemas, questões de logística, digamos. Mas a técnica não nos conecta, né? Como disse o Ham, curtidas e amigos não são conexões, né? Não vamos nos enganar. Então, gente, então, podemos ir fechando. Como é que está? Podemos ir fechando, Janaína? Vamos tirar a foto? Vamos a tirar a foto. Por favor, abram as câmeras. Vou só esperar um pouquinho o pessoal abrir as. Ai. Abram as câmeras porque precisamos tirar a foto. Cris, você está aí ainda? Só falta a sua janelinha. Eu vou tirando aqui. 1, 2, 3. Vou tirar mais uma, só para garantir. 1, 2, 3. Pronto. Então, queridas, a Janaína vai colocar a gravação, tá? No grupo, porque tem muita gente que não pode estar,
que falou que assistiria à gravação, que se inscreveu para receber a gravação. Então, nós colocamos a gravação. Muito obrigada a presença de todas vocês. Quem estiver no presencial, nos vemos semana que vem. E quem não estiver, nos encontramos em junho. Tá? A escola é aberta e nós temos como proposta que as pessoas se aproximem. Que as pessoas se aproximem se sentem que o nosso trabalho faz sentido, ressignifica, enfim. Eu hoje estou com um pouquinho de tosse, peço desculpas, mas na próxima eu vou estar nota 1000. Tá? Queridas, muito obrigada a todas, muito obrigada. E Obrigada, voltem sempre Marisa. que estamos aqui. Obrigada, Adriana. Bom final de Muito obrigada. semana, feliz Dia das Melhoras. Mães. Feliz Dia das Obrigada. Mães a todas. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Bom fim de semana para todas. Bom final de Bom Dia semana. das Mães. Tchau. Obrigada. Bom fim de semana. Obrigada, querida Alessandra. Obrigada a todas.